Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos começando hoje um novo estudo. Vamos estudar um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo. Temos aí pela frente 13 lições. Tenho certeza que vamos aprender bastante da vida desse homem que mudou a história do cristianismo. Eu quero orar com vocês nesse momento. Convido você a fechar seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, mais uma vez, Senhor, diante da Tua presença, queremos Te agradecer por mais um dia de vida, queremos Te agradecer pelo privilégio de poder chamar o Senhor de Pai, de amigo, de Senhor, de Deus Todo-Poderoso. Queremos Te agradecer, ó Pai, pelo privilégio de sabermos que somos casa Tua, que somos templo do Espírito Santo, do Teu Espírito Santo. Ó Deus, que hoje seja mais uma vez um momento onde vamos ouvir, aprender da Tua palavra para o nosso crescimento, para a edificação da Tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, vamos estudar um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo e o tema da lição de hoje é a conversão que mudou a história, e realmente é isso que aconteceu. O livro de Atos, ou o livro dos Atos dos Apóstolos, ele faz uma ponte do nosso Senhor Jesus Cristo com os seus ensinamentos, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E o livro de Atos, a gente percebe como foi o ensino, como foi a atuação do Espírito Santo na vida dos apóstolos. O livro de Atos, que tem muitos registros a respeito do Espírito Santo, agindo através da vida dos apóstolos. A gente pode aprender através dessa leitura do livro de Atos como que o nosso Deus, através do Espírito Santo, naquele momento, ele foi cuidando da vida dos apóstolos, através da vida dos apóstolos, como o Espírito Santo foi cuidando da vida da igreja. Nós também vemos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, nós podemos ver como que a igreja de Cristo, ela começou a testemunhar, não somente em Jerusalém, mas até aos confins da terra, como está escrito lá em Atos capítulo 1, versículo 8. E dentro desse conteúdo do livro de Atos, em um determinado momento, que é aqui mais precisamente o capítulo 9, a gente já vê no capítulo 8, falando aqui da ação do apóstolo Paulo, até então conhecido como Saulo, da ação dele a nível de perseguição, a nível de destruição, a nível do poder erradamente falando, atuando contra o Evangelho de Cristo. Mas no capítulo 9, a gente vê que algo diferente aconteceu e uma mudança grandiosa ocorre ali na vida daquele homem que até então era um dos líderes, ou vamos dizer assim, o líder que perseguia os cristãos ali em Jerusalém, era o líder que perseguia a igreja de Cristo Jesus, que era o Saulo. E aqui no capítulo 9 a gente vê que então Saulo ele se converte ao Senhor, e durante todo o nosso estudo, durante todas as lições a gente vai ver isso, e a gente vê que aquele homem que perseguia Cristo passou a ser
perseguido por conta de Cristo. Aquele homem que, engraçado que tem coisas ali que a gente vê, que se você observar, você se vê dentro dessa situação, né? Porque nós não éramos cristãos, podemos dizer assim, que não acreditávamos em certas coisas, que perseguíamos, né? Talvez, não sei se é o caso de vocês, de falar mal, de não acreditar nos cristãos, né? Assim como Paulo, só que Paulo fazia de forma muito severa, e um belo dia a gente se converte, né? Então a gente começa a ser perseguido pelas coisas que são erradas diante do Evangelho de Cristo Jesus. E Paulo, ele era um dos fariseus mais fortes daquela época. Fariseu é aquele que tinha todo o conhecimento da lei, né? Eu era um cara extremamente conhecedor da lei, da Torá, então dominava aquilo. Então Paulo era um cara estudioso, né? E Paulo até então, como fala aqui no versículo 1 do capítulo 9, o apóstolo Paulo, ele respirava ameaças e morte, porque ele perseguia os cristãos, né? E já no versículo, se eu não me engano, no versículo 29, a gente já encontra o apóstolo Paulo falando ousadamente do nome do Senhor. E durante essas 13 aulas nós vamos estudar um pouquinho sobre esse homem que se converteu e mudou a história. E aqui eu já quero fazer uma pergunta para você, para que você possa refletir. Você era uma pessoa antes da sua conversão. E hoje você é uma nova pessoa após a sua conversão, após o seu encontro com Cristo? Você mudou a história de quem está perto de você ou está tentando mudar a história de quem está perto de você? Para que a gente possa refletir, nós vamos conhecer a partir de então um pouquinho da vida desse homem de Deus, desse discípulo chamado apóstolo Paulo. Nós não temos muitas informações de Paulo, antes da sua conversão. Algumas informações a Bíblia nos dá. Nós sabemos, por exemplo, que ele era cidadão de Tarso, que estava na região da Cilícia. Sabemos que a cidade de Tarso, ela era uma cidade de importância, ela tinha uma equivalência na política, ela era uma capital cultural. A Bíblia diz no capítulo 22, versículo 39, diz assim: mas Paulo lhe disse, na verdade, que sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não um pouco célebre na Cilícia, ou seja, era uma cidade conhecida, né? É uma cidade conhecida principalmente por conta da sua filosofia e pela sua cultura. Sabemos também que Paulo ele era um cidadão romano, a Bíblia diz isso em alguns trechos. Sabemos que Paulo ele foi enviado por seus pais para estudar em Jerusalém, para estudar com um rabino chamado Gamaliel. Também sabemos que Paulo era uma pessoa de muita inteligência, porque para estudar com um rabino como Gamaliel não era para qualquer um. A pessoa que para passar por esse curso tinha que ser super inteligente, já tinha que ter conhecimento e também tinha que ter uma situação financeira boa, porque para arcar com todas as despesas que eles tinham. E sabemos que Paulo, depois de todo esse estudo, toda essa faculdade que ele fez lá com Gamaliel, ele se tornou um doutor da lei e, consequentemente, por ser fera, ele se tornou um dos membros do Sinédrio, ou seja, ele passou a exercer um cargo de poder no Sinédrio, né? Ele fazia parte disso. Também a Bíblia nos fala que
Paulo, o apóstolo Paulo, ele era fazedor de tendas. Não entenda fazedor de tendas como algo de pouca importância. Era normal, naquela época, que os estudantes fariseus eles tivessem a sua profissão. E fazer tendas naquela época era algo de extrema importância. Era uma especialidade que era respeitada. Como se hoje pensasse em um engenheiro, algo de grande importância para a economia, para a sociedade, né? E Paulo, naquela época, ele antes era conhecido, ele era chamado por Saulo, né? Podemos entender, a Bíblia nos mostra que, na verdade, ele tinha dois nomes, né? Um nome com a interpretação, com a tradução grega, e outro nome com a sua tradução no latim. Então, no grego, Saulo, na língua grega, Saulo, e no latim, Paulo. Aqui eu quero chamar até a atenção. Muitas pessoas pensam que, eu entendo que erradamente, pensam que antes ele se chamava Saulo. Ao se converter, ele se tornou Paulo. Mas não. Olha o que a Bíblia diz em Atos, capítulo 13. Atos 13, versículo 9. Diz assim: todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito e fixando os olhos nele. Então aqui não diz que Saulo trocou de nome por se converter. Eu entendo que ele já tinha esses dois nomes. E o apóstolo Lucas aqui, ao registrar, ele a partir de agora começa a chamá-lo pelo segundo nome dele, que era Paulo. Paulo, sabemos também que Paulo, ele era extremamente zeloso com o judaísmo. Como eu falei, ele estudou com feras. Então, ele tinha o zelo da lei, né? Como todo judeu tinha. E a gente tem um exemplo aqui que quando Paulo passou por uma situação com outro judeu que foi convertido, né, ao cristianismo, que foi o Estevão, o que ele faz? Por ele ser extremamente zeloso ao judaísmo, ele não consentiu aquilo que Estevão estava pregando, aquilo que Estevão estava falando, que era uma heresia para ele, diante daquilo que ele aprendeu. Então, o que Paulo fez? Ele acabou consentindo a morte de Estevão. E o interessante é que, para Paulo, Estevão estava sendo influenciado demais por uma pessoa que estava trazendo uma seita, digamos assim, né, ensinamentos errados. E Estevão estava sendo influenciado por Jesus Cristo, né? Então, Paulo perseguia os cristãos porque eles estavam sendo influenciados por Jesus Cristo, que estava se dizendo Messias, que era realmente o Messias, e muitos acreditavam nisso, nessa verdade, e, portanto, essa perseguição do apóstolo Paulo para essas pessoas. Ele perseguia porque na cabeça dele, de todo o sinédrio, essas pessoas elas eram perigosas, eram perigosas porque estavam praticando uma seita, uma fala errada para todos. E Paulo, ele, nessa busca por fazer a lei acontecer, o correto acontecer, ele pediu permissão aos judeus, pediu ao sinédrio, pediu cartas que dessem autorização para que ele pudesse ir às sinagogas, aonde os judeus
cristãos também estavam se reunindo, eles continuavam indo lá. Então, Paulo ele pediu permissão para que fosse até essas pessoas e, se fosse necessário, prendê-las, e se fosse ainda necessário, vir a poder apedrejá-las, assim como ele fez com Estevão. E Paulo ele saiu para procurar esses cristãos, né, esses judeus convertidos, para tentar freá-los, para tentar pará-los, e assim nesse processo de perseguição. E então Paulo parte para Damasco, para que pudesse frear essa questão. Atos capítulo 9, versículo 2, diz assim: e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, né? Quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos para Jerusalém. Interessante que Paulo foi para Damasco. Isso aqui é uma coisa interessantíssima. Por que Paulo foi para Damasco? Porque Damasco ela era, digamos assim, uma rota comercialmente forte. Damasco ela tinha linhas, né, linhas para que as caravanas alcançassem várias rotas, como por exemplo a Mesopotâmia, o norte da Síria, a Arábia. Então o apóstolo Paulo e o Sinédrio entendeu o seguinte, que ali eles tinham que parar os cristãos, porque se eles não parassem ali, os cristãos eles iam difundir o evangelho, né? Iam continuar com o crescimento do evangelho. E assim como a palavra de Deus diz, porque de Jerusalém todas as outras rotas seriam alcançadas. A palavra de Deus diz isso, os confins da terra. Só que algo inacreditável aconteceu. Paulo, a caminho de Damasco para perseguir e exterminar com o evangelho, ele, na verdade, é alcançado por Cristo Jesus. Uma luz forte alcança a vida do apóstolo Paulo, e aí nós sabemos um pouco dessa história. Ali ele tem aquele clarão na sua visão, e ele ficou sem norte, né? Caiu no chão, ficou cego, sem ver mais nada, e ali ele ouviu uma grande voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Está escrito em Atos capítulo 9, versículo 4, e diz assim: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então Paulo, o perseguidor de Cristo Jesus, indo para Damasco para tentar frear o avanço do cristianismo, ele é alcançado por Cristo, ele se converte a Cristo Jesus, ele conhece, ele muda a sua vida, ele acaba de conhecer Jesus Cristo, acaba de entender que Jesus Cristo, ele é o Messias, e ele diz para Cristo imediatamente o seguinte: estou à sua disposição, faz de mim o que tu queres. Olha o que diz o versículo 6 do capítulo 9. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Então Paulo, aquele homem extremamente zeloso com a lei de Moisés, extremamente zeloso aos judeus, aos ensinamentos, ele agora, a partir de então, se torna extremamente zeloso com o nome de Cristo Jesus. Amém? Hoje a gente falou um pouquinho da história de Saulo, de Paulo,
quem ele foi, como ele se converteu, o que aconteceu. Resumidamente, isso é um pouco do apóstolo Paulo. E uma coisa é muito clara, apóstolo Paulo, ele era um improvável de ser alcançado por Jesus. Eu não sei se vocês conhecem poucas pessoas ou muitas pessoas que aos nossos olhos são improváveis de serem alcançados por Jesus. E aqui a gente teve um exemplo muito claro e lindo de um homem que perseguia os cristãos e ele foi transformado pelo poder de Cristo Jesus. Quem faz a mudança não sou eu, não é você. Quem faz a mudança é o Espírito Santo, é o nosso Senhor e nosso Salvador. Semana que vem temos mais, que Deus nos abençoe. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.